Fala aí, seus loucos, sua louca, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Bom, hoje acho que não tá muito bom, né? Vídeo de pós-jogo aí do Coringão, perdendo de virada pro Flamengo na Neoquímica Arena, 2-1. Bom, galera, é o seguinte, o Coringão começou muito bem o jogo, cara. A gente vai falar disso aí ao longo do vídeo, mas nossa, fica resultado a sensação de frustração, porque pelo que o Corinthians fez no primeiro tempo, dava pra ter saído com uma vitória nesse jogo. Mas vamos lá esmiuçar os meandros do jogo aí. Bom, o Coringão foi a campo com a formação que tem sido base aí dos últimos jogos, mas com algumas diferenças, né? Basicamente na defesa, né? Então começou com o Hugo no gol, o João Pedro Choca no lugar do André Ramalho, aí o Gustavo Henrique se manteve e no lugar do Angileri o Ranieri, né? Formando o trio de zaga ali do Corinthians, né? Nas laterais de sempre, Matheus Bidu e Mateuzinho. E no meio de campo também, José Martinez, o Maicon e um pouco mais à frente o Breno Bidon e na frente o Yuri Alberto e o Guinegão. Coringão fez um primeiro tempo, eu diria, um dos melhores dos últimos tempos aí que o Corinthians fez. Basicamente, o Flamengo só foi conseguir jogar aos 40 do primeiro tempo. O Corinthians usou muito da parte física, isso aí talvez diga um pouco do porquê o Flamengo só foi jogar lá no final também, porque fica até difícil falar se o Corinthians melhorou, ou, aliás, se o Corinthians piorou, se o Flamengo melhorou ou se o Corinthians cansou, né? Porque do jeito que o Corinthians estava jogando, abusando da parte física, vencendo todos os duelos, ele não conseguiria provavelmente manter aquilo o jogo inteiro, né? E quando a gente pega um time como o Flamengo, quando você deixa de ganhar nessa parte física, aí a parte técnica se sobressai e os caras começaram a jogar bola e a criar algumas oportunidades. Mas assim, não foi nada de exuberante, porque chance de gol clara, de chute a gol, se considerar chances criadas de chutes em gol, o Flamengo não teve no primeiro tempo. Bom, não vou ficar de muita lenga-lenga aqui, vamos logo falar da parte difícil do jogo. Que é o seguinte, pênalti pro Corinthians, né? Bela trama do Corinthians, como eu já falei, o Corinthians já vinha jogando bem melhor, tal. Yuri chuta na trave, né? No rebote, o Breno Bidon faz a jogada, sofre o calço do jogador do Flamengo e sofre o pênalti. Bom, vamos lá. Pênalti cavadinha tem aquele velho ditado, né? O jogador pode ir de besta a bestial, né? Então, se o cara fizer, ele vai ser um gênio, vai ser o craque, né? Nossa, o cara tem poucos jogadores assim na história que batiam todos os pênaltis de cavadinha, quer dizer, todos não, desculpa, mas batiam alguns pênaltis de cavadinha e dificilmente perdia, como era o Marcelinho Carioca falando do Corinthians, mas tinha o Djalminha também, enfim. E é um risco, a gente viu que o próprio Memphis perdeu recentemente contra o Mirassol aí, então é o que eu falei, você vai de besta a bestial, se você fizer você é um gênio, se você perder você vai ser sempre lembrado por aquilo, vai ficar o questionamento, mas se tivesse feito gol, será que o Corinthians teria perdido o jogo? Enfim. O Yuri optou, eu não vou criticar o Yuri, tá? Essa aí é a minha opinião, se vocês quiserem deixa de vocês nos comentários aí, sobre se vocês acham certo bater cavadinha ou não, ou se especificamente nesse jogo a postura do Yuri de bater de cavadinha foi boa ou não. Mas eu particularmente achei que ele ia enganar, talvez o que eu vi os caras comentando depois lá é que o Rossi não tem o costume de sair, então talvez ele esperou até o último minuto, foi o que fez ele pegar o pênalti, mas do jeito que o Yuri fez ali, até por ele ser um jogador que não costuma bater desse jeito, né, simulando que ia dar uma paulada e depois dando a cavadinha, acho que muitos goleiros teriam pulado pro canto e ele teria feito gol e estaria tudo certo. Mas não foi o que aconteceu, né? Yuri perdeu o pênalti e o Yuri foi um capítulo especial nesse jogo, né? Por quê? Depois desse lance do pênalti, tiveram pelo menos 3 duelos cara a cara ali, Yuri e o goleiro do Flamengo, o Rossi, né? E aí, a galera já começou a questionar se o Yuri tinha ficado abalado depois de ter perdido o pênalti, porque ele chutava em cima do goleiro, né? Mas assim, ele não se escondeu do jogo, ele continuou, né, buscando jogada,
se movimentando, dando opções para os companheiros de meio de campo achar ele desmarcado. Então, assim, ele não se escondeu, ele continuou jogando. Mas questionaram se essas finalizações erradas, né? Erradas ou que o Rossi conseguiu defender foram provenientes talvez desse peso que ele estava sentindo de ter perdido o pênalti. Cara, sinceramente, eu até achei que não, no começo, eu achei que não, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. O Corinthians continuou pressionando, o Gustavo Henrique teve uma chance de cabeça, tal, como eu falei, o Yuri não se escondeu, ele continuou indo pra cima, né? Então, assim, pra mim deu a sensação que ele não tinha sentido. Aí teve esse lance que eu falei, que o Flamengo melhorou no final do jogo, o Corinthians, no final do primeiro tempo o Corinthians não conseguiu manter o mesmo nível de marcação, o Flamengo começou a se assanhar ali, né? Não teve nenhum chute definitivamente que o Hugo teve que fazer uma grande intervenção, mas começou a melhorar. Aí já vamos pro começo do segundo tempo pra falar do porquê que eu achei que o Yuri ficou sim abalado pela questão do pênalti. Cara, você viu como ele ficou emocionado quando ele fez o gol? Então, grande jogada do Corinthians pela esquerda ali, 2 minutos do segundo tempo, uma esticada por Yuri pela esquerda, ele levou até dentro da área, chutou cruzado, vencendo o goleiro do Flamengo. Ele extravasou de uma forma que só tem duas explicações, ou é pela questão dele ter perdido o pênalti e ainda, né, tava carregando aquilo dentro dele, então isso aí responde à questão anterior, né, que talvez ele estaria ainda abalado devido a ter perdido o pênalti, e por conta disso talvez até as finalizações dele nos outros gols, ou também por conta, né, ele teve aí parado por lesão e tal, ficou um bom tempo sem jogar, então ele tava sem fazer gol, fazia um bom tempo já também, então pode ser isso daí também, não dá pra cravar que foi uma coisa nem outra, ou se talvez tenha sido a soma das duas coisas, né? Mas enfim, Yuri marcou, né? Finalmente tirou aquele peso de ter perdido o pênalti e tinha tudo para ser o grande herói da nossa noite aí, o protagonista do time do povo. Só que aí, galera, tem aquele ditado que dizem, né? Cobra a gente já mata no ninho porque sabe quando o bicho cresce fica perigoso, né? Então, assim, cara, o time do Flamengo, ele não é líder do campeonato à toa. O Corinthians podia estar fazendo uma partida melhor? Podia não, estava. Né? Tanto é que foi o que eu falei no vídeo até agora. Só o Corinthians atacava, só os comentaristas estavam falando, se era o Flamengo que estava jogando mal, ou se era o Corinthians que estava jogando muito bem. Não sei se qual dos dois era, ou se eram os dois, mas eu sei que é fato que já dava pro Corinthians ter saído ganhando o primeiro tempo de uns 2-0. Não fez no começo do segundo tempo. Mas daí, foi o que eu falei, os caras, o Flamengo, ele tem jogadores muito técnicos, cara. Quando você vê as substituições, você vê os jogadores que tem no banco de reserva, o Cebolinha, o Pedro, o Jorginho, olha o nível do banco de reserva dos caras, dos jogadores que seriam titulares em qualquer time do Brasil hoje em dia. E a gente sempre questiona, que a gente quer ver o Corinthians nesse patamar um dia, né, ajeitando as finanças, que o Corinthians tem potencial para ser assim ou até muito mais, né, na minha visão, devido a marca Corinthians, né, torcida tá na região mais rica do Brasil, a grande maioria, enfim, tem potencial para ser maior do que o Flamengo nessa questão financeira. Mas a realidade hoje não é essa, entendeu? Você vê as substituições que eu citei aí, os caras que entraram saindo do banco do Flamengo e os caras que entraram saindo do banco do Corinthians, né? Não tem um cara que vai sair do banco do Corinthians desses que você fala assim, não, esse aqui pode entrar pra mudar o jogo. O Thales Magno vai entrar pra mudar o jogo? Não vai, né? Você sabe disso. Então tinha que ter aproveitado essa oportunidade que teve, né? Mas aí aconteceu o que poderia não ter acontecido também, né? Porque não que obrigatoriamente o Flamengo tinha que virar o jogo, mas aconteceu o que poderia acontecer quando tá se jogando contra um time contra o Flamengo. De Arrascaeta fez uma jogada que particularmente, não a jogada do gol em si, né? A jogada do gol em si foi meio boba, até acho que talvez a zaga tava um pouco desarrumada por causa do que eu vou falar anteriormente, que eu achei que o gol se originou, porque se você voltar o lance, tipo assim, uns 10 segundos antes, você vê que tinha tido uma sequência de bate e rebate, de trocas de posse de bola, que o Flamengo tentou jogar, o Corinthians recuperava, aí o Corinthians ia tentar sair jogando, perdia a posse de bola pro Flamengo,
Então, nessa sequência aí, sei lá, eu tive a sensação que o gol se originou meio que por causa disso, que a zaga ficou meio bagunçada, entendeu? E aí o De Arrascaeta fez o gol. E aí, no mais pra frente, né, o jogo no segundo tempo foi mais equilibrado, não foi igual o primeiro tempo onde o Corinthians mandou. O Flamengo começou a se achar no jogo, começou a aparecer a qualidade técnica dos jogadores, né? O Corinthians já não podia contar mais tanto com a parte física porque não ia conseguir fazer dois tempos igual fez o primeiro. O Flamengo começou a aparecer mais no jogo também, mas só que aí ficou mais equilibrado. Ambos atacaram, né? Não só o Corinthians ficou atacando, nem só o Flamengo começou a mandar no jogo. Ficou um jogo bem aberto, onde podia ter saído o vencedor de ambos os lados, né? Mas aí, galera, teve um lance que o Flamengo cobrou um lateral rápido, né? O Gonçalo Plata bateu um lateral muito rapidamente. Ficou o questionamento, até a última opinião que eu vi da arbitragem, dos comentaristas de arbitragem na televisão, falou que o lateral realmente era do Flamengo, mas acho que o Corinthians perdeu o timing ali, ficou um tempinho reclamando, achando que o lateral era do Corinthians. O Flamengo bateu o lateral rápido, agora não tem mais essa de ficar esperando o Gandula devolver a bola, você pega ali daqueles porta-bolas que tem ali, já baixa o lateral rapidinho e conseguiu fazer o segundo gol. Infelizmente, o Corinthians pagou por não ter matado a cobra no ninho, como eu falei anteriormente. E, galera, bom, mediante o que o Corinthians tinha feito no jogo contra o Sport, eu vim bem pessimista para esse jogo aqui. Então, assim, se você for tentar analisar, enxergar o copo meio cheio, eu achei que o Corinthians fez uma boa partida, até acima do que eu esperava, né? Principalmente no primeiro tempo. Se os caras pararem de ficar escolhendo o jogo para jogar e se comprometerem a jogar assim todos os jogos, dá para o Corinthians fazer um término digno de Campeonato Brasileiro, né? Achar a formação ideal aí, o melhor time para jogar as finais da Copa do Brasil, que na minha opinião esse ano a gente não pode esperar muito mais que isso, né? Fazer um término digno de Campeonato Brasileiro para não ficar sofrendo lá com risco de cair para a segunda divisão nas últimas rodadas do campeonato e focar em ajeitar o time e deixar o time o melhor possível para poder e preferencialmente contando com todas as peças, inclusive as que estão no DM, para poder fazer esses jogos finais aí da Copa do Brasil, beleza? Bom, é isso aí. Diz para mim aí nos comentários o que você achou do jogo, né? O que você achou da cavadinha do Yuri Alberto? Você é contra esse tipo de batida? Ou sabe que o cara, quando escolhe fazer isso, pode errar? Ou acha que o cara nunca deve fazer isso, que é falta de responsabilidade? Deixa a sua opinião aí pra mim, beleza? Lembrando o canal aqui, galera, é um espaço de Coringão pra Coringão. Eu faço esses vídeos aqui de pós-jogo, né? Humildemente aqui, que eu, sinceramente, quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui, eu achava que ia ser só um jeito de eu preencher o canal enquanto eu vou produzindo os outros vídeos que eu faço aqui no canal, mas eu vi que tem gente se inscrevendo por esses vídeos aqui, então eu acho que a galera deve estar gostando, então faço esse tipo de vídeo aqui de pós-jogo e também faço esses outros vídeos aqui que eu vou deixar aí pra você, dois vídeos aqui vinculados que você pode gostar de algum deles, beleza? Valeu, galera, forte abraço, vai Corinthians, infelizmente não terminou bem o nosso domingo, mas vamos ver aí o que nos espera no próximo jogo e eu vou estar aqui fazendo vídeo pra vocês, beleza? Segue aí pra ver as próximas resenhas. Valeu, galera. Vai Corinthians, até mais.